E aí nós estávamos estudando a palavra de Deus. Eu falei, Juliana, existe aquele servo do Senhor aquela serva do Senhor que realmente ela edifica a casa, mas tem aquela serva do Senhor e não vai deixar de ser serva do Senhor, mas infelizmente, missionária, está alguns vacilos. E então existe um servo. E a gente pode comparar ali Maria e Marta. Lembra? Uma estava lá cuidando de Jesus e a outra cuidando dos afazeres. Ou seja, as duas não deixou de ser servas do Senhor. Só que uma, infelizmente, foi mais sábia do que ela. E eu quero hoje destrinchar alguns versículos da Bíblia com vocês e mostrar para vocês o efeito que tem a mulher sábia no casamento, na família, como filha, e também mostrar alguns versículos da mulher que às vezes ela dá alguns vacilinhos, ela dá algumas mancadinhas e deixa de obter na vida dela muitas e muitas bênçãos do Senhor Jesus. Amém? Amém. E nós vamos começar nessa noite falando da vida de Ana, né, pastor? Sim, essa noite nós vamos falar de duas mulheres, pastor. Nós vamos falar de duas mulheres, Ana e primeiro Saraí, que depois se torna Sara. Mas lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Eucana tinha duas mulheres. Peraí, pastora, Eucana tinha quantas? Duas mulheres. Mas pode isso? Alguém ter duas mulheres? Não, A não Bíblia pode. permite isso, pastora? Não, a Bíblia não E permite. qual é o nome dessas mulheres, pastora? Ana e Penina. Ana e Penina. Mas a Bíblia apoia a bigamia, pastora? Não, a Bíblia não apoia a Porque bigamia. o homem que tem duas mulheres é a bigamia, não é isso? Isso. Continua então, pastora. Aleluia. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Olha o mistério, irmãos. Penina tinha filho, mas Ana Não tinha. não. Agora, por que também que naquela época um homem poderia ter duas mulheres? Por que, pastora? Naquela época, o homem poderia ter duas mulheres porque eles viviam num momento de escassez. Muitas mulheres que eram viúvas viviam na pobreza. Então, o homem tinha duas mulheres para isso, para levar o sustento para casa. Mas, atualmente, hoje em dia, não se pode ter isso. Hoje, quando se tem um homem tem duas mulheres, ele tem uma amante. Mas naquela época também era proibido a bigamia. Mas era permitido somente por causa disso, por causa do sustento. Ou seja, irmãos, vamos entender o mistério. Tem coisa que Deus permite, mas Ele não quer. Aí começa a pensar na sua vida. Muitas coisas aconteceram na minha ou acontecem na sua vida porque nós tomamos a decisão. Temos ali o livre arbítrio. Só que Deus não quer. Deus, ele aceitava Salomão, aceitava outros homens da Bíblia ter várias mulheres, mas não quer dizer que ele era alguém com essas atitudes. Ou seja, agora para pensar na sua vida. Deus permite, porque Ele te dá o livre-arbítrio. Mas tem muitas situações que nós até mesmo passamos, que não é da vontade do Pai. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe. Às vezes nós vemos nossos filhos passando por alguma situação, mas não é porque a gente quer. É o destino, é o caminho dele, é a escolha dele, é o livre-arbítrio dele. E nessas escolhas e nessas atitudes que nós temos, querido, você pode ter certeza. Deus, ele não vai fazer igual fez com Jesus. Jesus, ele falou: Deus meu, por que me abandonaste? Ele não vai te abandonar, mas ele vai deixar você passar por aquilo que você tem que passar, para que lá à frente, eu e você tenhamos um aprendizado. Amém. Amém? Coloca a mão no ombro do irmão que está do seu lado e fala para ele assim: é aprendizado. É aprendizado. Agora olha para o céu e fala assim: já passou. Já passou. Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Se tiver crente aqui, né? Aleluia. Conta essa música, pastor. Continua. Gênesis capítulo 12, versículo 5. Saraí. Diz
assim a palavra do Senhor. Abraão levou a sua mulher Saraí, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que haviam conseguido em Harã, quando chegaram a Canaã. O detalhe, pastor, que desse contexto bíblico, Deus disse assim: Abraão, sai do meio. Só que Abraão levou um parente, não levou? Quem foi o parente dele? Ló. Só que Deus disse para não levar ninguém. Quem tomou a atitude foi Abraão. Detalhe, irmã, a Sarai, que ainda não era Sara, ela foi conivente. Ela foi o quê? E ali nós temos que começamos a ter os conflitos familiares. Deus fala alguma coisa, Deus falou para Juliana: mas eu vou levar o meu pai, eu vou levar meu... Deus mandou? Não, né? Coloca a mão no ombro do irmão e fala assim: então não faça. Eita Deus! Você está entendendo, irmão? Se Deus mandou, faz, mas se Ele não mandou, não faça. Porque a Bíblia diz um pouquinho mais à frente, pastora Juliana, que um certo dia já estava muito dinheiro, já a riqueza já era muito. E aí Abraão virou para Ló e falou assim: não tem mais como a gente andar junto. Então você escolhe, se você for para cá, eu vou para lá. Ou seja, eu entendo com isso, missionário. Não está na mesa? Elise, eu entendo com isso, missionário Elise, que às vezes há divisão na família porque falta uma coisa: obediência. Verdade. Se nós começarmos a entender que Deus diz sim, sim, não, não, e qualquer coisa mais que passar disso é procedência do inimigo, não que Ló era do inimigo, mas não foi ordem de Deus. Deus disse somente isso: olha, Abraão, sai do meio. Pronto, acabou ali. Não tem mais. Mas é isso. Mas não tem mais. Existem momentos na vida que temos que tirar o mais da nossa vida e deixar que Deus, Ele coloca, querido, o tudo na nossa vida. E de repente você pode perguntar assim: pastor, mas por quê? Porque o tudo é mais do que mais. Não é verdade? Repita assim comigo: Deus é tudo. Deus é tudo Na minha vida. na minha Quem vida. quer essa aplauda ao Senhor Jesus? Pastor, lá no começo o senhor deu um título: a mulher sábia edifica a casa, Verdade. e a tola Destrói. Então agora nós já falamos de Saraí e já falamos de Ana. Verdade. Agora nós vamos falar de virtudes Diana. de Ana, Ou da mulher sábia. de uma mulher sábia. Vamos então. Isso, pastor. Então vamos lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Oração, a primeira virtude de Ana. A palavra do Senhor diz assim: aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor. Ana levantou aflita, chorou muito e orou a quem? Você está entendendo? Ana não tinha filhos. Ana, o esposo dela tinha mais uma mulher. Detalhe: o que Ana fez? Foi falar com o vizinho? Orou. Foi falar com o vizinho? Não. Ela foi fazer o quê? Orar ao Senhor. Orar ao Senhor. Você está entendendo? Muitas vezes, missionário, em vez de nós esperarmos, ou clamarmos, ou chorarmos o Senhor, nós vamos chorar com o vizinho. Nós vamos chorar para o vizinho da esquerda, para o vizinho da direita. Às vezes, missionário, e aí está o perigo. Oh meu Deus, eu não entendo porque crente faz isso, missionário. Fala para Deus, vai falar para o irmão. E às vezes a pessoa que está ali do seu lado nem crente é. É verdade. Como nós vamos convencer, missionário, alguma coisa para essa pessoa, se que nós mesmos não temos fé que o nosso Deus é um Deus Verdade. do impossível. É. Está entendendo isso, pastor? Sim. Ana chorou e ela orou. E aí, pastora? Ana chorou e aí o que aconteceu com ela? Ela recebeu O que ela recebeu, pastora? o milagre. Milagre. E Exatamente. qual foi o milagre, pastora? Um filho. Qual foi o milagre, pastora? Um filho. Qual foi o milagre, pastora? Um filho. Vocês estão entendendo o mistério? A Ana não tinha filhos, mas ela chorou e orou. E o milagre? Quem crê nisso, recebe o milagre nessa noite. Quando nós cresçamos, Chico, o milagre acontece. Eu creio.
E aí o sobrenatural de Deus começa, sabe o quê? Reverter a história. Contexto bíblico, pastora. Gênesis capítulo 16, versículo 2. Um conselho mau de Sarai, que diz assim, a palavra do Senhor. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relação com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. Isso é muito forte, pastor. E aí eu pergunto para vocês, irmãos, de quem vocês têm escutado conhecer? Sarai era uma mulher, é uma serva do Senhor, era uma serva do Senhor, não era? Mas qual foi o conselho de Sara para o próprio esposo? Eu quero dizer duas coisas para você nessa noite. Primeiro, olha de quem você está ouvindo as coisas. Cuidado com os conselhos que você está ouvindo. E a outra coisa que eu quero dizer para você nessa noite, querido, se Deus prometeu, Ele prometeu um filho para Sara, não prometeu? Aleluia. Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Você não precisa ouvir tititi aqui, você não precisa ouvir tititi ali, não. A palavra de Deus, ela basta. Ela basta para mim e para você nessa noite. Sabe por quê, querido? Porque às vezes nós, coração dói, e nós precisamos ouvir algo, e ouvimos algo que só a misericórdia missionária de Deus. O desespero de Sara ou Sarai era tão grande. Meu marido, vai lá e deita lá com a funcionária minha, vai lá que vai ter um filho. Quem sabe, quer dizer, ela começou a colocar até dura, quem sabe assim você não tem um filho. Agora todos nós sabemos que Abraão também não foi santo, foi conivente, foi lá, deitou, teve um filho e tudo mais. Só que depois Deus virou para Abraão e falou: escuta a tua mulher Sara. O que Sara falou? Agar, pega Ismael, que vai. Está entendendo? Às vezes nós ouvimos o que nos faz bem, que massageia o nosso coração. Nós somos coniventes com certas coisas na vida missionária, porque faz bem, né? Nos massageia. Agora o detalhe é o seguinte: é de Deus? Coloca a mão no ombro do irmão, pergunta para ele: é de Deus? É de Deus. Você está entendendo? Porque se for de Deus, um milagre vai acontecer que nem aconteceu na vida de Ana. Verdade. Ou seja, quantos anos não tem aqui? Verdade. Né? De repente eu, ali o Elvis, o pastor Chico, não somos Ana, mas somos um Adão também, que precisamos ouvir as coisas sábias. E às vezes nós erramos. Vai massagear, vai fazer bem, vai isso, aquilo, outro. Mas espera lá, querido. A questão não é se vai fazer bem para você ou não. A questão é se é de Deus. Verdade. Qual que é a questão, irmão? Se é de Deus. Se é de Deus, querido, confia no Senhor, que mais Ele fará. Você está entendendo isso? Quem crê nisso, aplauda o Senhor. Vamos para a segunda, pastora. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28. Ter palavra é a segunda virtude de Ana. Diz assim a palavra do Senhor: eu pedi essa criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que pedi. Por isso, agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então, eles adoraram a Deus ali. Amém. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Ter palavra. Ana não tinha nada, tinha? Não. Ela era uma mulher estéril, não poderia ter filho. Ela era uma mulher frustrada, porque o quanto que ela era zombada pela outra, né? Só que, mesmo tendo nada, ela falou: se o Senhor me dá, é teu. Ô, glória. Aleluia. Você está entendendo isso? Se o Senhor me dá, é teu. Ou seja, mesmo se a gente não tem nada, mas se a gente dá para Deus, Ele dá 1, 2, 3, 5, 10,
pastor? Porque quando o menino Samuel crescia, Ana teve mais 2 meninas e mais 3 homens. Ou seja, ela não tinha nada. É igual foi para vocês. E ela começou a ter Meu Deus, tudo. aleluia. Você está entendendo isso, irmão? Você não pode ter nada. Você pode estar numa situação como assim, meu Deus, eu olho para o lado, eu olho para o outro, eu não vejo a solução. Mas Deus está mandando dizer para você assim: só me adora, 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 e eu te dou tudo, não é necessário ter nada. Ele só quer uma coisa. A Bíblia diz, meus irmãos, que ela chorou e orou, e Deus deu para ela tudo, 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 tudo. Então aí, Alessandra, está o segredo. Aí está o mistério, é só orar, que as demais coisas, não é o pastor Marconi, não é o pastor Chico, não é missionária, não é ninguém. Deus vai acrescentar. Então está na hora, meus irmãos, de deixarmos Deus acrescentar na minha e na sua vida. Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Gênesis capítulo 20, versículo 2. Mentir é o segundo defeito de Sarai, que diz assim a palavra do Senhor. Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Amaleque, rei de Gerar, mandou que trouxesse Sara para o seu palácio. Glória a Deus. Gente, como que isso dói? O nome Sara significa princesa. Agora olha só. Primeiro, Sarai, ela é conivente o marido levar mais pessoas do que Deus mandou. Segundo, ela dá um mau conselho. Um conselho, vai me desculpar, irmão, mas é do cão, que não é de Deus, não. E o terceiro, ela mente. A terceira faz o quê? Mente. E quando ela mentiu, ela pegou a consequência do rei levar ela para passar a noite. Se não fosse Deus ter dado sonhos para ela lá, não tinha mudado para ele lá, não tinha mudado a situação. Deus deu sonhos para o rei. Mas o que eu quero dizer assim, às vezes, missionária, nós passamos por uns perrengues na vida, é porque nós aceitamos ou nós mesmos mentimos. E aí? Aí vem o quê? As consequências. E aí, querido? Será que nós estamos prontos para as consequências? Será que nós estamos prontos para os nossos equívocos, para os nossos erros, para as nossas falhas? Eu quero dizer para você nessa noite, olha o que está falando. Pastor, por que você não conhece a minha vida? Tá certo, eu não conheço. Mas eu te dizer, tem alguém que está aqui que ele conhece. E ele está mandando dizer assim, ó, eu conheço. Quer mudar a história? Eita Deus! Fala a verdade. Ei, Jesus! Mas como, pastor? Doa quem doer. Sim, sim, não, não. Acabou! Acabou! Pastor, mas vai complicar, mas espera lá. Quem vai resolver? Você ou Deus? Quem vai agir? Você ou Deus? Aleluia! Então deixa tudo nas mãos do Senhor. É necessário, irmãos, nós colocamos tudo nas mãos do Senhor. Não precisa a gente inventar lalala, não precisa de inventar conversinha, não precisa a gente fazer rodeio, não, porque Deus, Ele é Deus de sim, sim, não, não. Então está mandando dizer que Ele quer mudar a história de vidas aqui nessa noite. E quando nós cremos nisso, querido, quando nós acreditamos nisso, o milagre acontece. Eu não sei de quem é essa foto, mas Deus me mostra que está cuidando
de alguém dessa foto. Eita Deus, eu creio. Agora, detalhe, eu vejo uma mulher. Eu não sei quem está na foto. O Senhor da glória. Mas Deus me mostra uma mulher. E Deus manda dizer assim: deixa que eu vou operar. Oh, glória. Deixa que eu vou operar. Ou seja, eu não sei qual é o milagre que você está esperando, mas Deus, Ele vai agir. Eu creio. Quando nós confiamos nisso, querido, o sobrenatural acontece. Qual é esse bíblico, pastora? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 20 e 21. Ser mãe. Ana foi mãe, pastor. Ana foi o quê? Mãe. Mas ela não era estéril? Sim. Ora, mas olha que a palavra do Senhor está nos dizendo. Então Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor Deus dê a você... Peraí, pastor, pera lá. Então Eli, que era o pastor, abençoava Eucana, que era o marido, que era o homem. E a sua o quê? Sua mulher. Sua o quê? Mulher. Mas ele não era casado com outra? Entende aí o mistério? Ele era casado com outra. Só que a Bíblia diz que quem era mulher era Ana. Você está entendendo aí? Não abençoou o Cana e as duas esposas, não. Abençoou o Cana e a sua mulher. Você está entendendo isso? Deus vai abençoar você. Aleluia. Como assim, pastor? Deus, Ele vai cuidar do outro, mas a bênção é sua. Aleluia. Deus vai cuidar do outro, mas Ele está mandando dizer que o milagre é teu. Aleluia. E quando nós cremos nisso, o milagre. Isso. Então quem crê aplauda o Senhor. Aleluia. Que o Senhor Deus deu a você e a Ana, sua mulher, outros filhos para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltaram para casa. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Amém. Você está Aleluia. entendendo? O Senhor abençoou Ana. Não está falando nada de Penina, tá, gente? Não, mas está falando de Ana. Você está entendendo? Às vezes a gente é traído no casamento, traído na família, traído na amizade. De alguma forma, nós, infelizmente, somos traídos. Aleluia. Né? Às vezes não é no casamento, às vezes é na família. Às vezes a gente confia numa pessoa, aquela pessoa chega lá, dá um tapinha nas costas da gente, dá aquele beijinho no rosto, aquele beijinho de Judas, mas está lá por trás. Ó. Você está entendendo? Então Deus está mandando dizer para você, não importa o que aconteceu, Deus, Ele vai te honrar. Só isso. Ele honrou Ana, e Ele está mandando dizer que vai honrar muitos aqui nesta noite. Mas para isso é só chorar e orar na presença do Senhor Jesus. Não precisa de mais nada. Ah, isso não é aquilo. Não. Entende que vai agir é Deus. Amém. Então não faça nada com as suas próprias. Conta esse bíblico, pastor. Gênesis capítulo 18, versículo 12. Não duvide e nem brinque em Deus, com Deus. Diz assim: por isso, riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu Senhor estamos velhos? Gente, mas não é equipe de Sara. Se Deus falou, não está falado. Agora entende. Tem gente aqui que duvida. Ah, eu estou esperando, ele não chegou. Passou uma semana, passou um mês. Ah, pastor, Deus usou a Elias para dar a profecia para mim e ainda não aconteceu. Entende uma coisa? O tempo é seu ou é de Deus? Aleluia. Então calma. Glória. Por que duvidar? Ah, Deus usou fulano, mas ainda não aconteceu. Se nós não entendemos, querido, que o agir é dele, não vai acontecer nas nossas vidas. Se nós recebemos a profecia e ficamos assim: será que vai ser hoje? Será que vai ser amanhã? Querido, Deus ele tem a bênção para você. Mas o detalhe, primeiro ele quer tratar. Amém. Ele quer Oh, cuidar de glória. você. Aleluia. E Sara falou assim: eu sou velha. Como é que eu vou ter relação? Como é que meu útero vai funcionar? Como é que eu vou ter um filho? Peraí, se Deus falou, está falado. Não tenha dúvida. Mas está demorando. O tempo é dele, não é seu.
você. Ei, por que você está questionando a Deus? Não questiona, não reclama. Entende que na hora certa Ele não tarda e nem falha. Na hora certa Ele vai agir. Coloca a mão no ombro do seu irmão e fala assim: no momento certo, Deus vai agir. Quem crê nessa promessa? Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: então ela disse aos empregados: faça o que ele mandar. Oh, glória. Então ela disse o quê? Faça o que Ele mandar. Ele quem? Jesus. Ele quem? Jesus. Você está entendendo? Faça o que Jesus mandar. Mas nada. Lembra do início da mensagem? Deus mandou Abraão sair fora da sua parentela. Abraão não fez. E o final do contexto bíblico diz assim: faça o que ele. E quem falou isso foi Maria, mãe de Jesus. Ela falou: não faça o que eu mando. Não, faça o que ele Oh, glória. manda. Você está entendendo? Quando nós fazemos o que Deus manda, só o que Ele quer, a água nesse casamento foi transformada em vinho. Agora, quantas coisas nas nossas vidas que precisam ser transformadas? Verdade. Até mesmo nós dentro da igreja, missionário. Tem muitas coisas, eu mesmo. Eu tenho que ser moldado todos os dias. Eu peco, eu erro, eu minto, eu não sou perfeito, eu sou errante. Então, existe coisas nas nossas vidas que precisam o quê? Ser transformadas. Verdade. Pastor, mas Deus transforma? Deus transformou a água em quê? Vinho. Deus transformou a água em quê? Assim Deus quer fazer. Oh, glória. Mas para isso, tem que fazer o quê, pastor? Apenas o que Ele? Apenas o que Ele? Vocês estão entendendo isso? Só faça o que Deus manda. Acabou. Não aumenta um tio, não diminui um tio, não acrescenta nada, 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 nada. Por quê? O dia da manhã pertence a Ele. E Ele sabe o que faz. Amém? Sabe? Então só nós entregarmos todos. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Oh, Deus santo. Em nome de Jesus.